Fala, meus queridos, tudo bem? Professor Luciano Borges aqui. Hoje a gente vai trabalhar um tema ainda dentro da ecologia que fala muito sobre biodiversidade. Parando para pensar um pouquinho, quando a gente avalia os biomas, principalmente, a gente consegue visualizar que existe uma grande diversidade entre eles. A floresta amazônica, Mata Atlântica, os desertos em si, pampas, savanas. Então, são locais que apresentam uma diversidade significativa, porém, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seus processos evolutivos que deram origem à diversidade que a gente encontra nesses locais específicos. Né? E o processo de formação daquelas comunidades, desses ecossistemas, que entram em equilíbrio com os locais onde eles surgem, nesse processo inteiro nós chamamos de sucessão ecológica. Beleza? É um processo bem simples, é um processo bem tranquilo, mas que ele vem cheio de particularidades, cheios de processos fisiológicos, processos ecológicos, que seria interessante a gente abordar de uma forma bem ampla, beleza? Para que a gente consiga entender o processo de formação. Tudo bem? Vamos dar sequência então? Antes da gente começar a conversar a respeito da sucessão ecológica em si, eu trouxe alguns conceitos, eu resgatei alguns conceitos aqui para a gente conseguir interpretar melhor esse processo de formação. Que conceitos seriam esses? Aquele conceito de diversidade, ou muitos também conhecem como riqueza, que seria a quantidade de espécies que tem num determinado local. Toma cuidado para você não pensar em quantidade de indivíduos. Teria a quantidade de espécies, certo? Onça pintada está na Amazônia, ok. Mas eu não estou preocupado com a quantidade de onças na Amazônia. Eu estou preocupado com a espécie onça puma concolor que está lá dentro da Amazônia. Tudo bem? A quantidade de espécies diferentes no meio, riqueza. É a diversidade. Espécie dominante, queridos, seriam os organismos que apresentam uma importância maior em relação àquele local. Por exemplo, quando você pensa em savana, você pensa logo em quê? Leões, girafas, elefantes, são as espécies dominantes daquele meio, né? São as mais frequentes, tudo bem? Ecótono seria aquela interseção, aquela transição entre dois biomas distintos, entre duas comunidades. Né? É aquele local que tem muita competição, lembra disso? Que a diversidade é muito grande, porque você tem representantes de um bioma com representantes de outros biomas se encontrando naquele mesmo local. Ecótono. Aqui que vem os detalhezinhos. Que se a gente parar para pensar, olha só, estratificação, esse ponto aqui, formação vertical de uma floresta. O que seria isso, queridos? Vamos pensar numa florestinha aqui, pequenininha. Vou botar aqui só uma representação de uma floresta aqui, onde você consegue ver uma diversidade significativa, certo? Algumas espécies de suspensão. Obviamente que eu estou colocando aqui, queridos, algumas árvores. Você vai visualizar aqui, algumas vegetações rasteiras, beleza? Existem uma série de organismos que vivem nesse local. O que seria estratificação? Na estratificação, a gente considera os estratos verticais onde os organismos podem habitar nessa floresta, nesse ambiente, nesse bioma, certo? Por exemplo, se você cortá-lo aqui assim, eu estou formando, por exemplo, aqui 3 estratos. Um grupo de organismos ocupa nichos no estrato superior, outros organismos nichos nesse estrato mediano, certo? Outros organismos ocupam os nichos inferiores, dos estratos inferiores, e a diversidade de nicho que vocês vão visualizar aqui, nichos, são distintos, né? E isso acaba fazendo um posicionamento, uma estratificação de organismos dentro de um mesmo bioma. Tudo bem? Quando a gente fala de zonação, queridos, seria basicamente um conceito muito semelhante à estratificação. Porém, a gente vai fazer uma consideração na floresta ou no bioma, óbvio, né, com uma relação horizontal. Tipo, eu posso dividi-lo aqui como se fosse um tabuleirinho de xadrez, certo? Você está olhando de lado. O que acontece? Os organismos que ocupam essa área, eles vão apresentar nichos dessa área, aqui como os organismos dessas zonas distintas. Tudo certo? Nesse caso, a gente consegue estabelecer as orientações e os locais onde cada organismo ele vai desempenhar o seu nicho especificamente. Tudo bem, meus queridos? Dando sequência, agora sim a gente pode conversar diretamente sobre o que vem a ser essa sucessão ecológica, meus amigos. Vamos tomar cuidado para a gente interpretar não de uma maneira dúbia, mas a gente compreender como que ela acontece de fato. Se liga.
Sucessão, eu botei um conceitinho básico aqui para vocês: desenvolvimento gradual de uma comunidade até atingir o equilíbrio relativo com as condições ambientais. O que quer dizer isso? Se você tem um ambiente, queridos, e nesse ambiente você tem uma certa quantidade de organismos, como eles foram parar nesse local? O que motivou o deslocamento desses organismos? E, principalmente, como ele conseguiu se adequar a esse local frente à resistência ambiental, certo? E frente ao potencial biótico que ele vai apresentar. Isso não é uma coisa fácil, isso é muito difícil. Por conta disso, existem duas formas dessa sucessão ecológica acontecer, certo? A primeira forma seria aquilo que nós chamamos de sucessão primária. E o que vem a ser uma sucessão ecológica primária? Você tem um local, certo? E nesse local não há nenhuma forma de vida inicialmente. É uma área, olha aqui, ó, estéril, sem forma de vida. Um costão rochoso, certo? Uma extensão muito salina, beleza? Enfim, esse local que não apresenta formas de vida, ele precisa de uma modificação. Ele precisa se adequar para que você tenha vida chegando ali. Mas como que você vai modificar um local se não tem vida nele? Você tem que ter alguém que resiste às condições prévias que esse local ele pode fornecer, como por exemplo, organismos que consigam resistir à grande salinidade, organismos que consigam resistir a estresse hídrico, certo? Organismos que resistam a grandes temperaturas, incidência de radiação, ou seja, você precisa de um grupo de organismos que apresente o potencial biótico extremamente elevado. Para quem não lembra, o que é o potencial biótico? Seriam as características que esses organismos apresentam para conseguir se adequar a esses diferentes meios, né? Características como sua capacidade de reprodução, sua capacidade de conseguir o seu alimento, de encontrar abrigo, ok? Esses organismos são organismos classificados como organismos pioneiros, certo? Que são os caras que têm aquela capacidade inicial de modificar um ambiente simplesmente pela sua presença, né? Como, por exemplo, eu coloquei uma situação aqui onde, se você pegar esta região aqui em cima, ó, essa regiãozinha, é uma região que você não tem nenhuma forma de vida. Vamos colocar que pode ser, por exemplo, um local que foi destruído por uma erupção vulcânica. Ah, mas espera aí, professor. E se foi uma floresta e toda aquela floresta foi destruída? Né? Aquela floresta já não tinha alguma forma de vida ali presente? Eu posso considerar aquilo um meio estéril? Esse é o detalhe. O meio estéril não é o local totalmente em si. O meio estéril, vamos considerar o seguinte: se aquela camadinha de rocha vulcânica que foi depositada ali em cima daquele extrato, que poderia até ter sido uma floresta, mas aquela camadinha que está ali em cima, queridos, olha, essa camada não tinha nenhuma forma de vida, isso é novo, isso é algo novo. Isso aqui formou, ou na verdade, um novo extrato, entende? E a formação desse novo extrato, ele acaba fazendo com que essa região sobre esse extrato não tinha nenhuma forma de vida, isso é estéreo. Certo? Sendo estéril, eu posso colocar, por exemplo, organismos que consigam se adequar a esses locais, como, por exemplo, cianobactérias, elas podem ocupar essa área, certo? Essas cianobactérias, elas têm, por exemplo, capacidade fotossintética, elas podem dar um pouquinho de matéria orgânica para esse meio, fazendo com que o ar, que disponibiliza esporos fúngicos, façam com que os fungos se adequem aqui, e esses fungos que chegaram nesse local, eles podem, por exemplo, por intemperismo químico. Ah, o que seria isso, professor? Intemperismo químico? Alguns fungos eles têm uma capacidade ímpar de produzir uma série de ácidos, certo? Ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, eles conseguem fazer o seguinte: degradar esse meio rochoso que foi estabelecido com o advento do magma vulcânico que chegou aqui. Esses ácidos eles podem aumentar a porosidade do solo, permitir a entrada de oxigênio, provocar esse intemperismo que vai fragmentar essa rocha, criando pequenas partículas, podendo converter esse magma em solo, especificamente. E se você consegue visualizar solo por ação desses fungos, você pode trazer, por exemplo, agora líquens, que são associações entre fungos e algas, que eles conseguem se adequar muito bem a esses ambientes, certo?
se estabelecendo nesses ambientes, conseguindo, por exemplo, modificar o meio, tornar esse meio um pouco mais agradável, um meio mais suscetível, com menos resistência, tá claro? E essa redução da resistência acaba viabilizando a chegada de organismos que não têm o mesmo potencial biótico elevado, que têm um potencial biótico um pouquinho mais baixo, mas que encontram um ambiente um pouco mais favorável, como por exemplo briófitas, que seria o primeiro grupo de plantas, uma plantinha um pouquinho mais simples, porém extremamente fotossintetizante, que ela pode começar a ocupar esse meio. Aí muita gente pode perguntar, mas professor, peraí, briófita não precisa de grandes quantidades de água? Sim. E essa grande quantidade de água pode ser conquistada também pela ação de fungos e dos próprios líquens. Por quê? Os fungos eles são dotados de células gigantescas chamadas de hifas, ok? Que são células extremamente longas, extremamente compridas, que ela consegue chegar na água, inclusive em alguns locais, no próprio lençol freático. Os líquens, eles também têm características de conseguir, além da produção dos ácidos orgânicos e da presença das hifas, porque são associações entre fungos e algas, volto a dizer, toma bastante cuidado que esses líquens, eles têm uma resistência muito grande, eles têm um potencial biótico elevadíssimo, certo? E eles conseguem, com isso, ocupar um ambiente pela presença das hifas que estão nos líquens, os fungos isolados, e nos fungos dos líquens. Eles conseguem ocupar esse espaço, trazer água e viabilizar uma diversidade hídrica nessa região que pode, por exemplo, favorecer a presença de briófitas. Briófitas são produtores fotossintetizantes, produzem bastante matéria orgânica. E o que acontece? Nessa produção de matéria orgânica, obviamente, serão atraídos inúmeros organismos no intuito de consumir essa matéria orgânica que agora está disponível nesse ambiente que antes era inóspito. Então o meio começou a melhorar, dar uma espécie de atraída em outros organismos, fazendo com que cheguem os primeiros animais. Percebeu que a diversidade foi aumentando, a quantidade de indivíduos foi aumentando e principalmente as condições ambientais foram se tornando cada vez mais favoráveis às formas de vida. Ok? Mas tudo surgiu a partir de um extrato que era considerado estéril. Volto a enfatizar com vocês. Tudo bem? Porém, esse tipo de sucessão ecológica surgiu num ambiente que era estéril. Ok? Show de bola. O diferencial é o seguinte: é a única forma de sucessão ecológica? Não. Existe também a chamada sucessão ecológica secundária. E quem é essa sucessão secundária? Ela ocorre em ambientes que já foram colonizados previamente. Ok? Seria, por exemplo, se eu pegar essa região que a gente delimitou agora, e um novo grupo de organismos começa a substituir ecologicamente essa área, criando, por exemplo, novos nichos, novas espécies, certo? É muito comum, porque nesses ambientes que já foram colonizados em algum momento, sejam eles degradados ou não, isso pode ter ação humana ou não, ok? Eles acabam sendo povoados por novas espécies, partindo por um processo de sucessão, a criação de novos nichos, uma nova diversidade, a partir de algo que já existia anteriormente. Por exemplo, eu posso substituir os organismos que estão ali por gramíneas, certo? Essas gramíneas vão trazer outros animais, como por exemplo insetos, que vão atrair aves e dando uma diversidade totalmente diferente nesse local. Por exemplo, uma área de queimada, onde você tinha uma diversidade, houve uma queimada que pode ter sido por obras naturais, como por exemplo um raio que caiu numa região, certo? Ou até mesmo ação humana, quando ele vai lá e queima algum lugar em função do pasto, que é muito comum na pecuária. O que acontece? Nesse caso, quando você queima e dá a oportunidade de outras espécies surgirem naquele meio, você vai ter o processo de sucessão secundária se estabelecendo. Tudo bem? Nesse caso, queridos, seja sucessão primária ou seja uma sucessão secundária, as características e os processos que envolvem as duas formações são processos muito semelhantes, certo? Por conta disso, coloquei aqui para vocês como que acontece um processo de sucessão ecológica. Vamos partir do princípio que essa sucessão esteja acontecendo, por exemplo, em um ambiente inóspito. Seria uma sucessão ecológica? Neste caso, é somente um exemplo, mas ele se aplica também à sucessão secundária. Vamos pensar numa sucessão primária.
certo? Como vai acontecer essa sucessão ecológica? Se nós considerarmos, ela vai ser sempre dividida em 3 etapas clássicas, certo? Deixa eu trazer para cá minha cabecinha. Aqui fica melhor para vocês visualizarem. Em 3 etapas clássicas. Quais são? Primeiro, a etapa de ecese, certo? A etapa de série, ou melhor, os estágios séricos, que não é um só, são vários, certo? E finalmente o objetivo principal é alcançar o clímax, certo? Como assim alcançar o clímax? Clímax seria o momento em que nesse bioma, nesta comunidade, você vai ter um equilíbrio, certo? De todas as espécies, tanto produtoras quanto consumidoras, chegando ao seu estágio, seu ápice, que seria aquilo que a gente chama de chegar a um nível de capacidade de suporte, o nível máximo, ok? Chegou no clímax daquela comunidade. Como que vai acontecer esse processo? Vamos por partes. Na ecese seria o momento em que você está vendo a chegada dos primeiros organismos, aqueles que nós classificamos como pioneiros, certo? Que são os organismos que têm a capacidade de modificar aquele ambiente por suas características biológicas. A grande maioria deles apresenta um comportamento autotrófico. Tende a ser autotrófico? Todos? Não. Só que é comum você visualizar pioneiros como organismos autotróficos, como aquelas cianobactérias que nós conversamos, os líquens, certo? Líquens, que são organismos que na verdade estabelecem uma relação ecológica, ok? Os líquens, eles são aquela associação entre fungos e algas que nós vimos. Ok? As algas, elas conseguem ter essa capacidade, dependendo do local onde está acontecendo, essas algas elas podem contribuir de maneira significativa, certo? Alguns vermes, eles conseguem modificar os meios, certo? Porém, organismos autotróficos são mais comuns, tudo bem? Uma coisa interessante é fazer o seguinte, se nós considerarmos, digamos que isso aqui seria um ambiente rochoso e a gente está vendo a modificação deste mesmo ambiente em função do tempo. Isso quer dizer o quê? Se você pegar esse meio aqui que está em ecese, o que seria esse estado sérico aqui, estágio sérico que você está vendo aqui? É esse mesmo local, só que num momento diferente no tempo, ok? Não são locais diferentes, é o mesmo local que está sofrendo algumas modificações. Tudo bem? No estado de ecese, você vai ter os líquenes, ou líquens, certo? E musgos se adequando a essas condições ambientais, modificando aquela rocha nua que não tinha nada. Lembra que a gente considerou uma sucessão primária inicial? Aqui, os líquens vão liberando aqueles ácidos orgânicos, fazendo com que aquela rocha ela comece a sofrer aquele intemperismo que nós falamos, né? Criando fragmentos desse ambiente rochoso, criando pequenos solos, que já possibilita o aparecimento, por exemplo, de pequenas ervas, arbustinhos, certo? O meio ele já está mudando. Em ecese, você consegue mudar aquela condição inóspita para uma condição que pode ser povoada, habitada, por condições de modificações impostas pelos pioneiros. Tudo bem? Quando você começa a atrair esses novos organismos, obviamente, esse meio é o mesmo local que estava aqui, porém em condições totalmente diferentes. Isso aqui aumenta, queridos, a quantidade de matéria orgânica no meio. E se tem mais matéria orgânica, obviamente você vai atrair mais organismos que anteriormente não conseguiam ficar nesse meio porque não tinha recurso disponível. A resistência ambiental, era muito alta, certo? Então o que está acontecendo? Está dando uma amenizada nessa resistência ambiental. O meio ele está ficando mais propício a formas de vida. Tudo bem? Isso acaba fazendo com que novos organismos de potencial biótico menor e que têm menos resistência, eles consigam se manter em determinados ambientes, certo? Você começa a ter uma trama de relações de nichos diferentes, ou você começa a formar uma comunidade. Você começa a ter populações distintas conseguindo se adequar a essas novas condições, certo? Isso acaba gerando estágios de transição e a transição traz organismos cada vez com complexidade maior, certo? Como, por exemplo, você começa a ver briófitas, começa a ver algumas pteridófitas, começa a ver moluscos, peixes, no caso, obviamente, peixes em ambiente aquático. Você começa a visualizar uma transição daquilo que era um organismo pioneiro exclusivamente, ok? Para organismos que não têm essa característica de ser pioneiro, mas que conseguem se adequar a um ambiente depois da ação do pioneiro.
E uma coisa interessante, os pioneiros eles começam a reduzir um pouquinho a sua população. Por quê? Porque um ambiente que para ele era favorável, agora já está diferente. Não é tão favorável assim. Então há uma espécie de substituição, vou botar aqui para vocês, de substituição ecológica, certo? Você vê novas espécies ocupando novos nichos. Aqui, ó, eu vou fazer o aparecimento de novos nichos. Algo interessante, porque o meio ele vai ficando cada vez mais propício à vida. Se ele vai ficando cada vez mais propício à vida, organismos de maior complexidade começam a despertar um interesse por esse local. Antes não era possível ficar ali, mas agora você consegue ter, por exemplo, mais água disponível no ambiente. Você tem mais matéria orgânica, porém a diversidade acaba gerando mais competição. E esse aumento da competição começa a selecionar os organismos melhores adaptados a esse novo meio, certo? Os mais complexos, eles começam a ter um destaque nesse ambiente, o que acaba fazendo com que eles começam a surgir, aparecer e ganhar notoriedade. Eles começam a ocupar os espaços de espécies dominantes nesse local, certo? É quando você já começa a visualizar pinheiros, certo? Arbustos de maior complexidade. Você começa a ver as árvores de grande porte ocupando esses locais, certo? E chegando a níveis de complexidade significativa. É onde você começa a ver, de fato, a formação daquele bioma característico. Nesse caso aqui, a gente está falando de um ambiente florestal. Queridos, nessa brincadeira, quando você começa a identificar esse grande nível de complexidade, isso nos representa a última fase, onde você tem aquela capacidade máxima do suporte sendo estabelecida e principalmente sendo ocupada. Como assim, professor? Se eu consigo ter, por exemplo, 50 camundongos nesse local, é porque eu tenho recurso, eu tenho comida, eu tenho abrigo, eu tenho disponibilidade de nichos simplesmente para 50 camundongos. Né? Então você vai encontrar os 50 aqui. É aquele momento em que você encontra aquele equilíbrio evolutivo dinâmico, certo? É onde você alcança o ápice, o limiar, certo? Nesse caso, o que acontece é quando você estabelece a formação dos grandes biomas naturais, que seriam as grandes florestas, certo? É quando você consegue ver grandes árvores, grandes vertebrados, organismos de altíssima complexidade que provavelmente não conseguiriam se adequar nesse mesmo meio quando ele estava lá no estágio inicial de ecese. Tudo bem? Até aqui, queridos. Então perceba que houve uma modificação daquele ambiente ao longo do tempo. Porém, quando você começa a estabelecer os processos fisiológicos que fizeram essas modificações, aí entra uma discussão interessante que todo vestibular, todo concurso, ele busca para tentar compreender como funciona isso. Como é que acontece? Durante esses eventos, vamos pensar no seguinte. No início da sucessão que eu botei no gráfico aqui para vocês, aí nós temos quem? A ecese, certo? No meio do processo de sucessão, nós temos quem? Naquele mesmo local, os estágios séricos, séries, beleza? Quando você vê ao longo de todo esse processo, né, se a gente fizer uma avaliação neste sentido, em função do tempo, não esqueçam que é o mesmo local, há significativamente mudança nas populações. Só que uma coisa interessante, olha aqui, ó. Antes eu não tinha nenhum ser vivo, o que implica em ter uma redução significativa da biomassa, certo? Eu não tinha muitos organismos, porém o que acontece? À medida que você aumenta a quantidade de população, você aumenta a biomassa do local. Você aumenta a quantidade de indivíduos, consequentemente, biomassa também é comida. Biomassa é recurso, certo? E biomassa são nichos que estão ocupando. Então, gradativamente, o que você consegue visualizar nesse meio? Inicialmente, eu tenho uma significativa aumento da quantidade de indivíduos, o que nos leva a pensar que há um aumento da biodiversidade e um aumento da biomassa. Tudo bem? Nesse caso, a biomassa inicial na ecese, ó, a biomassa é muito baixa.
E ao longo do processo, o que tem que acontecer lá no final? A biomassa, certo? Ela tem que ser muito alta. Por quê? Porque você tem mais diversidade, certo? Porém, os organismos que aqui estão, perceba uma coisa, olha essa curva aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? A gente está vendo um aumento da produtividade bruta. Se você lembrar, o que seria esse aumento de produtividade bruta? Seria o aumento da produção de quem? De matéria orgânica. A gente está falando de quê, queridos? Estamos falando de fotossíntese, certo? Estamos falando de quimiossíntese. Beleza? Que é quando você está aumentando a produção de matéria orgânica. Se você tem mais organismos fazendo esses processos fisiológicos, obviamente a quantidade de matéria orgânica vai aumentar de maneira significativa, o que vai atrair mais organismos para o consumo desta matéria orgânica, certo? Fazendo com que você crie novos nichos, certo? Mas se você tem novos nichos, lembra daquela aula de cadeias e teias ecológicas que nós fizemos? Quanto maior a quantidade de nichos, maior a quantidade de interação entre os organismos, ou seja, mais relações ecológicas, mais relações, maior disponibilidade de tramas energéticas, de cadeias distintas em um meio, o que leva a um aumento da estabilidade desse local. Ah, professor, então quer dizer que uma comunidade, uma sucessão em excesso é muito frágil? Sim. E uma sucessão em clímax? A gente chegou no auge, a gente já tem um bioma, então ele é muito mais estável. Tudo bem? Só que há um diferencial. Vou te perguntar, qual o processo fisiológico que faz consumo dessa matéria orgânica? Não seria o processo de degradação da glicose? E a degradação da glicose, degradação de carboidratos, degradação de cadeias carbônicas, eu não chamo esse processo de respiração? Que pode ser aeróbia, anaeróbia, certo? Isso varia em função do organismo envolvido. Mas o interessante é colocar o seguinte, só há produção de matéria orgânica, queridos, no intuito de que essa matéria orgânica seja convertida em energia, em ATP, por exemplo, pela própria respiração celular. Isso nos faz pensar o seguinte, inicialmente, quando os organismos pioneiros, eles estão aqui no início do estágio, o que acontece? A taxa de respiração deles aumenta de acordo com a sua atividade. Porém, lembra que uma grande porção desses organismos são autotróficos. Então, eles têm capacidade de produzir matéria orgânica. Então, o nível de produção de matéria orgânica é alto quando comparado com a incidência da taxa de respiração. Porém, se nós pegarmos os índices de produção de matéria orgânica no início e no final da sucessão ecológica, isso aqui é muito menor, certo? Mas a gente pode dizer que a velocidade de ocorrência desses processos são bem diferentes. Vamos trazer isso aqui para cima. Como assim, professor? Eu posso dizer que no início da ESSESI, a produtividade bruta, que seria o processo em que está proporcionando a formação de matéria orgânica, ele é um processo de altíssima importância e complexidade. Só que ele é um processo de produção. Se nós considerarmos como processo de consumo daquela produtividade bruta, daquela matéria orgânica, o processo de respiração ele é menor quando comparado com a produtividade desse meio. Então vamos dizer que a taxa de respiração que consome aquela matéria orgânica é menor. Resultado, isso aqui vai gerar um saldo. Um saldo na ESSESI. E que saldo seria esse? A chamada produtividade líquida, que nesse caso é altíssima. Muito se é produzido, porém a gente tem poucos organismos fazendo consumo em velocidade reduzida, o que acaba fazendo com que a produtividade líquida ela tenha um saldo de matéria orgânica significativo. Cara, se isso aqui é saldo de matéria orgânica, é comida que todo mundo quer. E nos estados séricos é simples assim, eu tenho comida. Resiste, você é capaz de resistir às condições climáticas nesse meio, neste momento? Eu consigo, beleza, então você vai viver aqui. Aumentando, por exemplo, a quantidade de diversidade, certo? Nesse caso, você aumenta a formação de nichos por conta desses recursos que são estabelecidos. Lembra que o pioneiro tem uma importância fundamental em cima disso. Mas à medida que o tempo vai passando, e a diversidade vai aumentando, nós vimos isso, aumento aqui, da diversidade
novos nichos são estabelecidos. Isso faz com que mais organismos eles começam a chegar aqui para consumir esse nutriente que está disponibilizado. E a velocidade de produção da matéria orgânica não é igual à velocidade do consumo. Porque uma vez que você tem organismos produtores, ok, muita produção. Mas uma vez que você está fazendo a chegada de organismos que têm um cunho de consumo, os consumidores, eles não estabelecem produção de matéria orgânica, eles só vão consumir o que está disponível. Então a tendência é que a taxa de respiração desse meio aumente. E a taxa de produção não aumente na mesma velocidade. O que acaba fazendo com que os índices nos estágios séricos, eles proporcionam um aumento, sim, da produtividade bruta, mas a respiração aumenta numa velocidade muito maior, certo? O que acaba fazendo com que a tendência de que a produtividade líquida ela entre em declínio. O que sobra começa a diminuir. Eu tenho um cara produzindo muito e um cara que está consumindo pouco. Se à medida que a velocidade de consumo ela tem de produção, perdão, ela vai ter um aumento, mas a velocidade de consumo aumenta muito mais rapidamente, chega um determinado momento que você não tem mais como suprir esse excedente. Você não tem mais excesso de alimento. E sim, o que acontece? Neste momento em que você tem a produtividade bruta, ou seja, a produção de matéria orgânica, a fotossíntese e a quimiosíntese, se equivalendo ao consumo, certo? A respiração, como é que eu chego nesses índices em clímax? Eu tenho a produtividade bruta alta, porque houve diversidade, certo? Houve atração de organismos produtores, mas eu tenho a respiração também equivalente, muito alta, certo? O que inicialmente era uma respiração baixa. O que acontece nesse caso? Lembra que a produtividade líquida é tudo que foi produzido menos o que foi consumido em todo o meio? Eu não estou falando numa planta, eu estou falando em um bioma inteiro, considerando animais, considerando os consumidores, considerando os produtores, decompositores, tudo que chegou nesse meio. A produtividade líquida, ela tende a zero. E isso aqui, essa tendência a zero, vai ditar para a gente, por exemplo, quanto que um determinado organismo ele consegue chegar. Quanto que ele consegue se manter. Quanto que o bioma permite com que esse organismo se estabeleça. E é nessa questão que eu gosto de colocar um detalhe para vocês interpretarem comigo. Olha só. A produtividade líquida, quando ela tende a zero, isso aqui nos faz chegar a uma seguinte conclusão. Tender a zero, isso quer dizer o quê? Nós estabelecemos nesse ponto o que nós chamamos de ponto K, que anteriormente nós conversamos. Eu posso dizer que isso aqui é a capacidade de suporte desse meio. Se isso é a capacidade de suporte desse meio, vamos pensar comigo. Existem meios em que a capacidade de suporte ela pode ser extremamente alta. Se a capacidade de suporte extremamente alta, eu posso dizer que nesse local eu vou conseguir um aumento também. Se a capacidade de suporte for alta, eu consigo também organismos que têm um local que tem uma grande riqueza. Ele vai ter muitas espécies, certo? Se esse local tem uma capacidade de suporte alta, é por sinal de que ele vai ter, por exemplo, uma baixa resistência. Se ele tem uma baixa resistência, eu posso dizer que aqui você vai encontrar organismos dos mais variados potenciais bióticos. Por quê? Tem muito recurso. Só que há locais que vão ditar essas variantes principalmente em função de quê? Em função, queridos, dos recursos que esse meio tem, principalmente atrelados aos fatores abióticos. Certo? Se você tem um equilíbrio, você consegue chegar lá. Consegue ter esses organismos se estabelecendo nesse meio. Porém,
Se a capacidade de suporte ela for baixa, isso quer dizer o quê? Em vez de eu ter uma grande riqueza, capacidade de suporte baixa quer dizer o quê? Eu tenho pouco recurso. Então, isso vai fazer com que os organismos eles não consigam se manter nesse local se ele tiver um potencial biótico um pouquinho mais baixo. Ou seja, eu posso dizer que a riqueza desse meio é menor. Eu posso dizer que esse ambiente ele vai ter uma altíssima resistência. Por quê? Para viver ali não é fácil, queridos. Você tem que resistir a essas variações de fatores. Eu posso dizer que nesses locais, como para viver aqui é mais difícil, você vai ter organismos que apresentam potenciais bióticos mais elevados. Em função dos potenciais bióticos, aqui que você consegue encontrar o cara de grande potencial biótico e também o cara de baixo potencial biótico. Por quê? Porque se você pegar aqui, concorda que os recursos abióticos viabilizam esse tipo de população? Tudo bem? Nesse sentido, a gente consegue entender como é que existem organismos vivendo em ambientes tão diversos. Por exemplo, eu posso dizer que um local semelhante a esse daqui chegou no seu clímax? Sim, chegou no seu clímax. Só que com bastante diversidade de recursos, o que pode, por exemplo, um exemplo que a gente tem de um ambiente que chega nessa condição seria a floresta amazônica. Certo? Amazônica. Concorda que muito recurso, muitos indivíduos, consequentemente, você vai ter muitos nichos sendo estabelecidos. Porém, nesse local aqui, você consegue chegar num clímax também? Sim, é possível. Só que com pouca riqueza, com poucos recursos. Você chega num clímax com uma diversidade diferente. É o que acontece, por exemplo, em ambientes desérticos. Ah, professor, então quer dizer que um deserto é um bioma em clímax? Sim. Ele não está em excesso, ele não está em estágio, ele está equilibrado. Só que ele está equilibrado com pouco recurso. Tudo bem? O que acaba nos fazendo a chegar em um outro conceito interessante. O conceito de abundância. Certo? E o que seria essa bendita abundância? A abundância seria a quantidade de indivíduos, certo? Por população. Vamos pensar assim. Se eu tenho uma grande riqueza na Amazônia, é sinal de que eu tenho muitas espécies, muitas populações. Se eu tenho muitas populações, tem que ter recurso para todo mundo. Então o que acontece? Você tem organismos de vários potenciais bióticos ocupando uma determinada área, aumentando os níveis de competição, o que acaba fazendo com que, se você tiver uma grande população, uma população muito grande, pode vir a acontecer o seguinte, ela pode ter problemas para abastecer todos esses indivíduos procurando por recursos. Então, seria mais interessante você se manter ali com uma população mais reduzida, com menos indivíduos, ou melhor, com uma baixa abundância. Certo? Você tem poucos indivíduos, porém, muitas espécies, muitas populações com poucos indivíduos. Tudo bem? Diferente do que acontece, por exemplo, num deserto, onde os índices de abundância, certo? Eles são índices elevados. Por que são índices elevados de abundância? Você tem poucos organismos que resistem àqueles locais. Mas os poucos que resistem, eles podem, em alguns momentos, aumentar a quantidade de seus indivíduos naquela população. Certo? Porque, como tem poucas espécies estabelecidas, você pode ter, por exemplo, menos competição. Certo? Mas essa competição reduzida, ela acaba fazendo com que você tenha menos diversidade, certo? Fazendo com que, proporcionalmente, você pode ter uma quantidade maior em cada população. Lembrando que esse ambiente ele tem uma série de restrição de recursos. Então você aumenta um pouquinho essa abundância, mas isso calculado de maneira proporcional à área em que essa capacidade de suporte está fazendo a limitação desses recursos. Tudo bem, meus queridos? Espero ter ajudado. A gente conversa numa próxima oportunidade. Tudo bem? Forte abraço, queridos. Até lá.